Agora sim, oficialmente vamos para a aula. Ninguém verá o que aconteceu antes. Capacitância, falamos na aula anterior sobre os capacitores esféricos. Agora a gente vai falar aqui sobre os capacitores de placas planas, que são os mais comuns. Deixa eu só colocar aqui mais um espacinho. Então, eita, não, espera aí, gente. Tem mais uma coisa que eu vou precisar reiniciar aqui, mas é só o programinha. Que eu parei de gravar e voltei a gravar, ele fica cansado. Espera aí. Você só vai piscar aí. Beleza. Voltamos. Nossa senhora. Pronto. Então. O módulo jovem. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Eu tô com a apostila baixada. Cadê downloads? Apostila. Nós estamos na apostila 4 já. Tá? O módulo. Se eu não me engano, né? Deixa eu ver a apostila 4. Agora a gente tá no módulo 51 da apostila 4. Tá bom? Ele fala do capacitor esférico e do capacitor plano. Igual eu falei, no meio do caminho tem uma parte de campo elétrico uniforme que, assim, tá solta, sabe? São só exercícios. E aí a gente faz depois eles ali. Então, beleza. Módulo 51. Vamos lá, então. Agora a gente vai falar de capacitores de placas paralelas, tá? Então, quase todos os princípios das equações continuam valendo, tirando aquela do raio, porque agora eu estou falando do esférico. Só que agora eu vou tratar de uma geometria diferente. Então, eu tenho essa configuração aqui, ó. Espera aí. Espera aí, agora vai. Aqui a plaquinha paralela. Pinta a plaquinha. E aqui eu tenho uma outra placa. Esses capacitores são os mais comuns. Aí você fala, professor, mas nunca abriu um dispositivo e viu duas placas dentro do dispositivo eletrônico? De uma placa de computador. Você não viu porque eles usam... esses capacitores, eles montam eles de forma enrolada. Tipo um rocambole. Você coloca pão, bolo, pão de ló, sei lá como chama aquele negócio. O recheio. E outro enrola. Então... Ai, meu nariz. Acabam ficando cilíndricos, tá? Então fica um tubo. Então quando você abre uma placa de um computador tem um tubinho em pé, aquilo, ou qualquer placa, né? Eletrônica tem um tubinho pretinho assim em pé, aquilo é um dos tipos de capacitores. É parecido com esse aqui, mas eles mudam um pouco a geometria, mas é basicamente a mesma coisa. Então, ligamos este capacitor numa fonte de tensão. E agora sim, eu vou ligar os dois lados do capacitor. E aí o que acontece? Aqui eu tenho um polo positivo e aqui eu tenho um polo negativo. O polo positivo vai atrair elétrons da placa branca e a placa branca vai ficar com carga negativa, com carga positiva. A placa branca vai perder elétrons para o polo positivo e ela fica carregada positivamente. Deixa eu só melhorar esse aqui. Positivamente. Já a placa meio acinzentada, sei lá que cor que é isso aqui, ela está ligada no polo negativo. Então, excesso de carga negativa desse polo vai migrar até essa placa e essa placa vai ficar carregada negativamente. Além disso, uma placa carregada positivamente próximo de uma negativa faz com que você tenha indução, né? Cargas opostas se atraem, então a placa positiva vai atrair a placa negativa e você vai aumentar esse efeito de carga. Aqui eu tenho uma fonte de tensão de valor U, aqui eu tenho um capacitor de capacitância C, e aquela equaçãozinha continua valendo para este capacitor. Tá? Por isso que aqui a gente vai usar o U, não o V, né? Então, aqui eu tenho a carga do capacitor, aqui eu tenho a DDP, em que ele está ligado, e aqui eu tenho a capacitância deste capacitor. As medidas, carga em coulombs, DDP em volts e capacitância em farad. Tá? Aí é o seguinte, dentro dessas placas, entre essas placas, eu vou ter
um campo elétrico, que é um campo elétrico uniforme, por sinal. Tá? Então aqui eu teria um campo elétrico bonitinho, assim, ó, ligando uma placa a outra. Sai do positivo e vai para o negativo, né, o campo. Então, aqui, duas placas paralelas, você consegue criar um campo elétrico uniforme. Não precisa ser pequenininho igual o capacitor, pode ser maior. E você consegue acumular carga. Este capacitor que é ligado em sistemas elétricos, aquele da esfera não, mas este capacitor que é ligado em sistemas elétricos, ele tem uma serventia. Qual que é a serventia? Você está vendo que esse capacitor ficou carregado, certo? Ele está cheio de carga positiva de um lado, cheio de carga negativa do outro. Ele vai se carregar até que a tensão dele, a DDP dele, seja a mesma DDP da bateria. Então, eu liguei numa bateria de 10 volts, esse capacitor vai carregar até ficar com 10 volts. Quando tiver o equilíbrio eletrostático, né, entre a bateria e ele, não tem mais corrente, ele fica carregado. Tá? A partir do momento que ele está carregado, ele acumula carga, só que esse acúmulo de cargas difere da bateria, porque a bateria, o acúmulo de cargas está em reações químicas. Você tem energia armazenada quimicamente, que pode, assim que você começa a ter as reações, pode gerar uma corrente elétrica. No capacitor, eu tenho energia puramente elétrica, eu não tenho reação química ali, eu tenho excesso de cargas. Então aqui, eu tenho eles armazenando energia elétrica. Tá bom? Então, eles armazenam energia elétrica nesse sistema. E a energia fica lá. Quando o sistema elétrico, onde esse capacitor está ligado, tem uma oscilação de corrente, normalmente para baixo, então a corrente de um circuito é de 2 amperes e tem vários capacitores ali. Está funcionando, os capacitores estão carregados, estão lá, de boa. De alguma maneira ligados nesse circuito, que vocês não estudaram ainda. Estão lá de boa. A corrente vai de 2 amperes para 1,5, a corrente cai. Na hora que a corrente cai, isso significa que a tensão da bateria, de onde você ligou, diminuiu. E aí o capacitor que estava acumulado tinha mais tensão que a bateria. Então ele despeja no circuito muito rapidamente corrente. Então a corrente começa a cair, ela já volta para aquela posição original dela de 2 amperes. Então o capacitor é muito usado para disparos de corrente. Qualquer coisa que você tem um pico de corrente, até o flash celular, que é de LED, gasta pouquíssima bateria, mas se você ligar para tirar foto, uma das primeiras coisas que o celular fala, ó, não dá para fazer é flash, não ligar a lanterna, o flash quando a bateria está baixa. Por quê? Porque a bateria tem que carregar o capacitor para o capacitor descarregar a carga no flash quando você aperta para tirar a foto. Porque por mais que a bateria consiga gerar aquela corrente, ela não consegue gerar rapidamente, porque as reações químicas têm uma velocidade ali dentro. Professor, mas por que não faz uma bateria com velocidades maiores de reação química? Porque ela fica instável. Né? Você tem que ter uma bateria que dure por muito tempo. Então, isso é um capacitor de placas planas. A equação funciona da mesma maneira. Só que eu também posso alterar a geometria desse capacitor para mudar a capacitância. Lembre-se que o grande negócio aqui é a capacitância. Então vamos pensar o seguinte, vou montar a equação aqui a princípio. O que acontece se eu aumentar a área da placa? Se eu aumentar a área da placa, cabem mais cargas ali dentro, nessa placa. Pensa comigo, uma plaquinha pequenininha, eu coloco 20 cargas, elas já ficam próximas, por exemplo, e começam a se repelir de um lado, a plaquinha branca, por exemplo. Se eu aumentar a placa, essas cargas se distribuem mais uniformemente, mais espalhadas. Elas interagem menos com elas, entre elas. Então, se eu aumentar a área da placa, eu consigo aumentar quanto de carga eu coloco ali. Se eu aumentar a distância entre as placas, tá? Então aqui eu tenho uma área. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Aqui eu tenho uma área. Aqui eu tenho uma distância entre as placas. Se eu aumentar a distância, essa indução que a placa positiva faz na negativa, a negativa faz na positiva, por terem cargas opostas, elas... como que eu ia falar, meu Deus? Essa indução diminui, porque os corpos estão mais afastados. A força elétrica, a interação elétrica depende do quadrado da distância. Então, se eu vou aumentando a distância, uma placa influencia menos a outra. Então, elas acabam tendo menos capacidade de acumular carga. Então, a distância é uma grandeza inversamente proporcional.
E dentro desse meio, entre as placas, no mundo real não, mas na maioria dos casos que a gente vai estudar, a gente tem um vácuo. Ou seja, não tem nada aqui, né? Vou colocar aqui, ó, material. Material. Que normalmente é o vácuo. Opa. Vácuo. Não sei, né? Que vai. E aí eu tenho o ε0 do vácuo. Esse ε0 é o mesmo da força elétrica, que o K da constante podia ser escrito por 1 sobre 4πε0. É o mesmo ε0. Então, para capacitores de placa plana, é essa equação que vai determinar a partir da geometria dele qual que é a capacidade de carga. No de cima, na equaçãozinha de cima, nessa aqui, eu estou ligando ele no sistema, então eu já sei qual que é a capacidade de carga dele a partir do sistema. Então nós temos de novo aqui a capacitância. Aqui temos a permissividade elétrica do vácuo. Sempre que vocês encontrarem uma constante que tem um zerinho embaixo, é em relação ao vácuo. Tanto que vários exercícios da apostila, aquele K da força elétrica, ele era K0, né, que é o K do vácuo. É que o K do ar é quase a mesma coisa. O A é a área das placas. E D é a distância entre as placas. A distância entre as placas está em metros, a área das placas em metros quadrados. Aí está aquele probleminha, né? Porque você não tem um capacitor com 20 metros de área, metros quadrados, né? E a permissividade é 8, deixa eu pegar aqui a constante, gente, que eu não lembro de cabeça. É 8,86 vezes 10 menos 12. Permissividade elétrica. Só para não falar errado. 8,86 10 menos 12. Opa, tá bom de cabeça, hein? Então aqui é farad por metro. Tá? Esta constante vale, então... Deixa eu ver onde que dá para fazer aqui embaixo, tá? É ε0, aproximadamente 8,86 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Então esse é um tipo de dispositivo que é muito comum, tá? Em placas em geral. Não tem só o de placa paralela enroladinho, né? Tem o cerâmico, tem outros tipos. Dispositivos muito antigos vinham só com esse de placa paralela enroladinho um no outro. E é o que vaza. Não sei se alguém aqui já teve a curiosidade de abrir algum dispositivo eletrônico que estragou, ou ver essas coisas na internet de restauração. Normalmente vaza um líquido dele. Você sabe, professor, mas cadê líquido? Aqui tem duas placas de condutor, dois metais, como vai ter um líquido? Derreteu o metal? Não. É porque tem um jeito de a gente aumentar a capacitância do capacitor sem mexer em nada disso. Sem mexer na área, sem mexer na distância. Que é mexendo no que tem dentro do capacitor. Colocando um material dielétrico. Por que tem que ser um dielétrico? Que é um nome bonito. Pilha. A pilha vaza, ela não é um capacitor, mas a pilha vaza, né? A pilha vaza o... Eu não sei o que tem dentro da pilha, gente. Sinceramente, ali eu não sei o que é aquele negócio que vai. Mas vazou, gente. Vocês, pelo amor de Deus, não vai colocar a mão ali naquele treco. Dá uma limpada ali com um paninho. Por que tem que ser um dielétrico, que é um nome bonito para isolante? Porque se eu colocar um metal ligando uma placa na outra, eu vou fechar um curto, né? Eu tenho a bateria ligada em um metal que está ligado no outro metal, que está ligado no outro metal, que está ligado no fio no outro polo. Vai torrar a bateria. Então tem que ser um material isolante. Quando eu coloco um dielétrico ali no meio, eu consigo aumentar a carga desse capacitor. A capacitância dele, sem mexer na tensão. Então, com a mesma voltagem, no popular, né, com a mesma voltagem, eu tenho uma carga maior. Isso é útil. Você não quer colocar fontes mais fortes de tensão de força eletromotriz só para aumentar o capacitor. É mais fácil você colocar um dielétrico. Então, eu vou explicar aqui para vocês o dielétrico. Como que está a situação? Posso ir? Posso não ir? Querem copiar? Tirar print? Perguntar alguma coisa? Eu quero só ver se na de vocês fala de elétrico, tá? Que eu acho que não fala. Pode, já tirou print? Beleza. Deixa eu só ver uma coisa se fala de elétrico aqui, gente. Ó. A parte do dielétrico na apostila de vocês, ele cita lá no finalzinho da aula. Posso estar enganado, mas ele cita lá no finalzinho da aula. Então,
Presta atenção aqui, porque não tem muita coisa isso aqui na apostila, não. O dielétrico funciona da seguinte maneira. Eu vou colocar... Deixa eu tirar aqui que eu tô apanhando pro computador de novo. Vou colocar duas placas aqui, né, do meu capacitor. Então temos uma plaquinha aqui e temos uma plaquinha aqui, certo? Isso aqui é o meu capacitor. Eu vou ligar essas placas aqui no terminal positivo de uma bateria e aqui no terminal negativo. Então eu tenho uma placa ficando carregada positivamente e outra placa carregada negativamente. Tá. Bom, essas placas têm... Tirando as bordinhas delas ali que podem dar uma confundida, mas vocês não vão usar as bordas do capacitor, essas placas elas têm entre elas um campo elétrico uniforme. Então, temos aqui um campo. Tá, eu não vou fazer em todo o sistema aqui, você vai entender por quê. Que vai do mais para o menos, que eu vou chamar de campo total. É o máximo de campo elétrico que você consegue atingir ali dentro dessa distância, tá? Que é para aquela bateria, campo total. Então aquela bateria onde está ligado consegue gerar ali dentro um potencial que tem associado um campo, né? Que o máximo é esse valor aqui. Esse campo total está associado ao potencial da bateria. Eu venho... Que bateria? Olha, rapaz, tá louco? Eu venho e coloco aqui dentro um dielétrico. Pode até estar encostado, tá? Não vou fazer ele encostadinho não, porque vai ficar ruim para desenhar. Coloco um dielétrico aqui dentro. Material isolante. Ah, meu Deus. Aqui o dielétrico. Aqui. É um dielétrico, que é um material isolante. O material isolante ele não vai trocar cargas com essas placas, então ele pode estar em contato. Beleza, jovem, não sei se já saiu, mas beleza, sossegadão. Depois você vê o restinho da aula gravada, tá? Vou subir todas as aulas que faltam lá hoje no YouTube. Esse dielétrico ele não conduz eletricidade, mas ele sofre interação elétrica. Ele está encostado numa placa na direita ali, carregada positivamente. Então, as cargas do dielétrico negativas vão se concentrar desse lado aqui. E do outro lado, eu tenho a eletrização por indução oposta, né? As cargas negativas do capacitor vão atrair as cargas positivas, ou melhor, vão repelir as cargas negativas, né? E aí, dentro desse dielétrico, eu tenho um campo elétrico. Olha só. Aqui, ó. Tem um campo elétrico dentro do dielétrico. Esse campo dentro do dielétrico, ele é oposto ao campo das placas. Tá? Esse aqui é o campo do dielétrico. Campo do dielétrico. Então vamos imaginar que o vetor campo elétrico original, o verdinho aí, ele era desse tamanho aqui, ó. Tá, vamos imaginar que esse era o campo sem o dielétrico, o campo total. Na hora que eu coloco o dielétrico, aparece um campo oposto. O campo oposto para cá, que é o campo do dielétrico. Existe uma diferença entre a situação inicial e a final, que é essa diferença aqui, ó. Isso aqui, que eu estou fazendo em roxo, é o campo resultante da soma do dielétrico, campo resultante da soma do dielétrico com o capacitor. Ou seja, o que a bateria está enxergando, no final das contas, é esse campo roxo. É isso que ela enxerga.
Vamos supor que ele já tivesse carregado. Estava carregado, estava com aquele verde claro. Coloco o de elétrico, a bateria começa a ver o campo diminuir dentro do capacitor. Começa a diminuir, a bateria fala, pô, o campo diminuiu o potencial também, né? Vai diminuir porque está associado ao campo potencial. Aí o potencial da bateria, que já era igual ao do capacitor, volta a ser maior que o do capacitor. O capacitor tem o seu... Deixa eu ver se eu contar. O capacitor tem seu potencial diminuído porque existe um campo oposto agora ali dentro. Só que a bateria está no potencial original, ou seja, voltou a ter uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial faz com que mais cargas sejam colocadas no sistema até que você tenha de novo o equilíbrio, tá? No sistema original ali. Então, para esta situação, quando você coloca um dielétrico, você vai ter um aumento de carga, tá? Esse aumento de carga, aqui, eu sei que não são cargas positivas que se movem, mas vou fazer assim, tá? Mais cargas positivas vão ser adicionadas, mais cargas negativas serão adicionadas, cada uma em uma placa, né? Até que esse excesso de cargas, essas cargas a mais, cancelem o campo. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o campo. Vou colocar extra. Tá? Esse rosinha. Até que esse excesso de carga gere um campo que cancele o campo do dielétrico. Então você vai ter que somar 3 vetores aqui. Na verdade, vocês não vão ter que somar, né? É isso que está acontecendo. Você tem o campo do dielétrico, o campo resultante, que era o que a bateria estava vendo, e você vai ter que somar esse vetor rosa até voltar no campo original. Que no campo original, que é aquele verdinho claro, bateria e capacitor têm o mesmo potencial. Então, ele está em equilíbrio, fica 0 bala. Está em equilíbrio, não tem problema, o potencial é igual, não vai ter mais troca de carga, ele está carregado novamente. Só que nesse vai e vem de coloca carga, tira carga, coloca carga, tira carga, você aumentou a capacidade dele de carga. Ele tinha X de carga, ele começou a ter 2x, 3x, 1,5x. Tá? Essa proporção das capacitâncias a gente vai chamar de constante dielétrica. E aí nós temos um probleminha, tá? Constante dielétrica. Por quê? Porque é a letra K também. Só que para diferenciar, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de a constante dielétrica de K, K'. Só para não ficar igual o K da... Meu Deus do céu, gente, esqueci tudo hoje. Da força eletrostática, ou do campo elétrico, tá? Então, essa constante dielétrica, ela é determinada como? A capacitância final sobre a capacitância original. Vocês não vão precisar decorar isso aqui, tá? Então, por exemplo, a capacitância era de 2 microfarad, coloquei o dielétrico foi para 6 microfarad. Então, ela triplicou, né? Então, o K vale 3. A capacitância aumentou 20 vezes, o K vale 20. A capacitância aumentou 2 vezes e meia, o K vale 2,5. E professor, aonde, que diabos de lugar que eu vou usar esse K então? Você vai usar o K na equação do capacitor. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Aquela equaçãozinha do capacitor que vocês já conhecem, que é capacitância igual a ε0 A sobre D. Se tiver um dielétrico, você coloca um K multiplicando. Por quê? Porque o termo em vermelho era o capacitor original. Esse K multiplicando é o fator que vai aumentar a capacitância dele. Uma vez, duas vezes, três vezes, 4 vezes e por aí vai. Tá? Então, esse K é esse fator multiplicador aí que vai dar essa tunada no nosso capacitor. Todo capacitor usa um dielétrico dentro, tá? Desses de placas planas. Por quê? Como o capacitor é um dispositivo mecânico, você pega nele, né? Não é uma coisa... não é um código de um programa. Se você apertar um capacitor de placas planas e não tiver dielétrico, uma placa vai encostar na outra. Você vai estourar o capacitor. Então, com o dielétrico, além de você aumentar a carga que ele suporta, você acaba deixando ele mais seguro. E neste dielétrico, que é esse material isolante, normalmente é um papelãozinho com óleo, porque o óleo é isolante. Então, um papelãozinho com óleo,
parece um tecidinho com óleo, sempre alguma coisa com algum óleo ali dentro. Tá? E aí você tem esse vazamento, o capacitor velho vaza, de dispositivo velho, videogame velho, aparelho de som velho, vaza, e você tem que trocar o capacitor, limpar ali, claro, né? Porque nunca é uma substância legal o que está vazando. E aí você tem essa nova capacitância. Então, o aumento da capacitância, da capacidade de acumular cargas, é resultado desse campo interno do dielétrico, que é oposto ao campo do capacitor. Aí você acaba diminuindo o campo resultante, a tensão, o potencial. Isso faz com que você carregue ele mais para você conseguir ter o efeito desejado. Tá bom? Jovens, alguém quer fazer uma perguntinha? Aí eu vou para fazer um outro exercício aqui só para a gente não ficar solto. Aí vamos ver o esquema. Se semana que vem eu já estiver aqui para o colégio, eu não vou para o colégio para gravar aula de resolução, tá? Então aí eu começo a parte de campo elétrico uniforme, aquela parte que eu pulei. Se eu tiver para o colégio, eu termino todos os exercícios e os a mais gravados e passo para vocês, tá bom? Vamos para o exercício? Então, vamos lá. Não, peraí que agora tem que pegar aqui de cima. Deixa eu pegar um exercício aqui que tem a ver. Pera aí. Aqui tem energia. Pô, gente, não vai ter nenhum. Não vai ter nenhum desse capacitor. Vamos fazer do outro mesmo. Do dielétrico não tem nenhum. Vou ter que separar exercício pra vocês. Não tem. Então vai esse aqui. Nossa, tá bem pequenininho, hein? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Aumentadinha. Pessoal, esse aqui é da apostila 3, tá? Na apostila 4 só tem com a parte de energia, que eu não expliquei ainda. E em circuitos, que eu também não falei. Então, esses específicos fica aí para um outro momento. Exercício 1 na apostila 3, então. Volta lá para o último módulo. Dispõe-se de duas esferas de alumínio, com raios diferentes, eletrizados com cargas elétricas diferentes, isoladas uma da outra, apoiadas em pedestais isolantes. Deixa eu fazer o seguinte, gente. Eu vou liberar aqui a chamada. Tá liberada. Tá? Com fio ideal de cobre, conectamos as duas esferas até que se entre em equilíbrio eletrostático. Analise as frases abaixo e as classifique como verdadeiro ou falso. 1. As cargas finais são proporcionais às áreas das respectivas superfícies esféricas. Vamos lá. A carga, a capacitância acumulada, a capacidade de acumular carga para uma esfera é R sobre uma constante K, que não é do dielétrico, tá? Pelo amor de Deus. E o volume, a área de uma esfera é 4πr². Então, quanto maior o raio, maior a capacitância. E quanto maior o raio, maior a área. Tá? Então, eu falo que são proporcionais. Sim. Tá? Quanto maior a área, tá? Maior as cargas finais, maior a capacidade de acumular carga. Ele não fala se é diretamente proporcional, se é quadraticamente proporcional. São proporcionais, então verdadeiro. As duas esferas adquirem o mesmo potencial elétrico, denominado potencial de equilíbrio eletrostático. Quando dois corpos são conectados, eles vão trocar cargas até que eles atinjam o mesmo potencial. Então tá certo. Porque eles passam a agir como um corpo só, né? E aí um condutor tem um potencial constante, dois condutores encostados têm que ter o mesmo potencial. As cargas finais são proporcionais aos respectivos raios das esferas. Então, ó, a carga final, igual eu mostrei para vocês, é proporcional ao raio da esfera. Quanto maior o raio, maior a carga, maior a capacitância. Então, sim. Agora você vê que deu tudo verdadeiro e não tem as verdadeiras ali. Onde que está o problema da resolução aqui? Na alternativa 1, ele fala que as cargas finais são proporcionais às áreas. Elas são proporcionais às áreas. Tá? Porque quanto maior o raio, maior a capacitância, quanto maior o raio, maior a área. Só que nós temos um termo quadrático aqui. Mas elas não deixam de ser proporcionais. Tá? O que ele pode considerar que
que é errado, que tá errado aqui, é porque não tá quadraticamente proporcional, sei lá, tá? Mas ela é proporcional ao quadrado. Então, a questão, ela tá meio furada. Você poderia marcar todas as corretas se desse um gabarito igual aqui no caso, que por eliminação, né, pela lógica de quem montou o exercício, a gente teria que marcar B, você poderia recorrer se fosse uma questão de vestibular, de PAS, PSS, sei lá. Tá? Porque ela é, sim, proporcional ao raio. É só você fazer a substituição aqui, né? Da área do raio. Vai dar. Se você quiser fazer aqui rapidinho, ó. O raio é área sobre 4π raiz, né? Substituir raio com raio. Capacitância é igual. No lugar do raio. Área sobre 4π que multiplica 1 sobre K. Se eu aumentar a área, eu aumento a capacitância, a capacidade de acumular carga. Então, assim, proporcional elas são diretamente proporcionais. Agora não é linearmente proporcional, aí tudo bem. Beleza? Então, essa primeira questão tá meio furada aí. Todas seriam corretas. Fechou? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá cegado? Se for isso, é isso aí, gente. Falta 2 minutinhos. Aí teremos novidades ou não semana que vem. Vamos descobrindo aí o que vai acontecer. Beleza? Se eu estarei lá, se estarei aqui. O que nós teremos. Beleza? Então, galera, boa semana aí pra vocês. Espero que tenham descansado nesse feriadinho de um dia. E nos vemos semana que vem de alguma maneira, mas nos vemos semana que vem. Fechou? Igual eu falei, se eu for para o colégio, eu vou gravar todas as resoluções aqui para fechar esse conteúdo. Tá? Se eu não for para o colégio, a gente vê o que a gente faz. Então, isso aí, galera. Boa semana, boas aulas. Ânimo que tá acabando. 1 mês e 10 dias para dezembro, basicamente. Pensem sempre assim.